Olá pessoal, eu me chamo Noemi. Eu me chamo Vinícius. E vamos com o nosso segundo episódio da HQ Dom Casmurro. Depois da vinheta, não sai daí. Sejam bem-vindos ao nosso canal Letras em Rede. E o assunto de hoje é a obra original Dom Casmurro e sua adaptação à HQ. Vinícius, antes disso, antes da gente entrar no assunto, conta pra gente como foi teu primeiro contato com a obra, como que você conheceu a obra? Bom, Noemi, o meu primeiro contato com a obra se deu no ensino médio, quando eu estava no segundo ano. O professor passou para a gente o trabalho, né? O livro para nós lermos, estudarmos, aí ele ia fazer uma prova, que não é algo assim muito recomendável para o primeiro contato, né? Mas o meu primeiro contato foi esse. Foi no ensino médio, eu tive que ler em menos de um mês para responder um questionáriozinho sobre a obra que ia valer como prova. Aí não foi assim uma experiência tão agradável de primeiro. Eu achei a obra interessante, achei, não pude aproveitar muito, sempre preocupado com a prova. Porém, agora na faculdade, nesse período, eu tive a oportunidade de comprar o livro e nas férias, ler com calma. Foi aí que eu me apaixonei pela história, pela forma como o Bentinho pensa, por todo o desenvolvimento, o enredo, sabe que o Machado de Assis ele vai estruturando. Então foi na faculdade que eu me apaixonei pela obra. Ah, que legal, Vinícius. Diferente da minha experiência, eu só ouvia falar do Dom Casmurro, né, de Machado de Assis, no meu ensino médio também. Porém, eu não tive esse conhecimento na íntegra com a obra, somente agora também na faculdade é que eu pude conhecer melhor o autor, melhor a obra. Então, assim, mas está sendo uma experiência muito legal, porque eu estou aprendendo e podendo repassar também para vocês. Bem, seja qual for a sua experiência com o livro Dom Casmurro, ou Capitu e seus olhares dissimulados, o autor nos traz nessa obra um olhar crítico em relação à sociedade da época. A obra é narrada em primeira pessoa pelo protagonista Bentinho. Agora vamos falar um pouquinho sobre o estilo do autor. Machado de Assis usa em suas obras a metalinguagem. O autor usa uma fina ironia para criticar a sociedade da época. O autor, dentro da sua obra, ele conversa com o próprio leitor. Bentinho, quando começa a narrar sua história, faz uma retrospectiva usando as lembranças. Isso chama-se metalinguagem. O realismo é um estilo de época da segunda metade do século XIX, marcado por uma forte oposição às idealizações românticas. Os personagens realistas apresentam mais defeitos do que qualidades. Destacam-se as temáticas do adultério, dos interesses econômicos, da ambição desmedida, da dissimulação e da vaidade. Em Dom Casmurro, existe a polêmica em torno do caráter de uma das principais personagens da literatura brasileira, Capitu. É a suspeita de adultério que Bentinho possui que sustenta o enredo do romance. Tudo se constrói em torno desse possível adultério de Capitu. Um dos grandes trunfos da obra é justamente este mistério. Capitu, traiu ou não traiu Bentinho? O que você acha? Eu gosto de pensar quando eu leio um livro que eu sou amigo do personagem, né? Embora eu não tenha uma certeza e ninguém seja capaz de responder essa pergunta objetivamente, se eu fosse amigo do Bentinho, eu chegaria com ele e falava: irmão, tem uma péssima notícia para você. Eu particularmente acredito que realmente houve ali um caso de traição. Ao menos parece que tem tudo para ser, então fica sendo. Então essa é a minha opinião. Eu acho que realmente houve traição por parte da Capitu. Bom, na minha opinião, eu acho que não. O que ela não traiu foi meio coisa da cabeça dele. Eu acho que traiu. Eu acho que
Bentinho, ele é muito convincente quando ele vai falar, né? Ele insiste que ela traiu e tudo mais. Eu acho que ela traiu. Noemi, Capitu traiu ou não traiu Bentinho? E agora, o que você acha? Vinícius, eu acho que Capitu não traiu o Bentinho. Gente, vem aqui comigo, vamos cumprir meu raciocínio. Bentinho, quando jovem, Dom Casmurro, já um homem mais velho, mais maduro. Quando era Bentinho, ele pintava a Capitu como a mulher da vida dele. Depois, Dom Casmurro, que é Bentinho já mais velho, ele começa a viajar, a idealizar a traição de Capitu. Eu acho que Capitu era uma mulher à frente do seu tempo, uma mulher moderna, digamos assim, falando nos dias de hoje. E isso eles não aceitavam na sociedade, até porque Capitu de origem pobre, Bentinho, uma família tradicional. Então, daí já começam as coisas, ao olhar de Dom Casmurro distorcido para Capitu. Escobar, que é seu melhor amigo, é taxado como o pivô da traição de Capitu. Então eu acho que Capitu não traiu Bentinho. Então, nós compartilhamos um pouquinho dessa mesma opinião. Eu também tenho a opinião muito parecida com a tua, Noemi, porque quando eu li a obra pela primeira vez, um ponto que me chamou bastante atenção, como a Noemi já explicou aqui. O Bentinho, quando ele já é um homem velho, já está no final da vida dele, ele é o Dom Casmurro, ele senta-se na mesa dele e pretende atar as duas pontas da sua vida. Ou seja, ele para relembrar tudo o que aconteceu no passado, certo? Isso começa lá na juventude dele, quando ele tem 15 anos, ele está entrando assim na sala, aí quem está conversando é o José Dias, um homem, ele chama de agregado, né? Agregado da família. O agregado da família é uma pessoa que o pai dele conheceu e foi morar lá na casa deles. Esse homem, o José Dias, está conversando com a mãe dele, a Dona Glória, né? Só que ninguém percebe, porque ele entra escondido, porque ele ouve que estão falando dele. Aí ele entra ali, esconde atrás da cortina, e uma das palavras do José Dias, que é o agregado, que me chamou muita atenção referente a Capitu, ele diz que a garota tem olhares dissimulados. Aí o Bentinho para pensar assim, olhares dissimulados. Ele nunca tinha reparado nos olhares de Capitu dessa forma. E Vinícius, algo que também chama atenção é a questão da mãe de Bentinho, né? Uma mulher conservadora, uma mulher muito séria. Então eu vejo que Bentinho, ele olhava para a personalidade da mãe e olhava para a personalidade de Capitu. Capitu é uma mulher bem à frente do seu tempo. Eu acho que isso é uma das coisas também, eu como leitora, eu acho que contribuiu para que também Bentinho pensasse que Capitu havia traído ele, né? Mas isso é muito legal do Machado de Assis. Ele faz a gente pensar em todas essas possibilidades, faz a gente observar todos esses detalhes que ele já vai implantando desde o início da obra, né? Como eu te falei, Capitu tinha esses olhares dissimulados e ele ainda não havia percebido, né? Aí aquilo fica na cabeça dele. E lá no meio da história, o agregado, de novo, coloca uma ideia na cabeça de Bentinho, algo que ele não pensava. O Bentinho, quando ele foi para o seminário estudar para ser padre, algo que ele não queria, vocês vão descobrir isso daqui a pouco, ele não queria ser padre, ele foi mandado. E uma das visitas, José Dias chega lá com ele, fala que a mãe dele está bem, está tudo tranquilo em casa. Aí Bentinho pergunta, e como é que vai Capitu? Aí José Dias, irônico, olha para Bentinho e diz assim, ela está lá na janela, tem várias pessoas, homens passando, né? Ele queria dar a entender que ela estava sendo paquerada direto por outros homens. Você sabe que o que me lembrou agora é que se fosse nos dias atuais, José Dias seria taxado como um grande machista. Isso é verdade. Só pelo fato dela estar ali sentada, a mulher não pode ficar observando, tomando ventinho, né, parando para refletir sobre a vida. Era isso que Capitu fazia na janela. Aí só que José Dias coloca essa ideia na cabeça do Bentinho. Aí Bentinho, eu tenho que voltar para casa, tem outros homens rondando ali, Capitu, eu vou perder Capitu, né? Mas ele só volta para casa depois de um ano, se eu não estou enganado, depois de um tempo. Aí, quando ele volta para casa, eles casam, né?
eles casam, têm filhos, e aí vai, no decorrer do desenvolvimento da história, essa suspeita vai aumentando, né? Mas é aí que tá, eu não acredito que a Capitu traiu o Bentinho, por conta de todos esses detalhes. Eu acredito que foi algo da cabeça dele. Acho que Bentinho viajou. Eu acho também, acho que Bentinho viajou na maionese. Exato, uma paranoia que foi sendo plantada desde o início. Não só por culpa do José Dias, mas por conta do Bentinho ser um homem ciumento. Ele é ciumento, né? Ele tem essa característica forte. Mas só vamos descobrir, né, Vinícius, quem tá do outro lado, quem lê a obra, né, se interessar aí pelo enredo. Exatamente. Essa é a nossa análise, né? O nosso ver. Imagina. Nossa opinião. Exatamente. Imagina que todo mundo tem o seu lado, como vocês viram ainda agora, né? Na entrevista dos jovens falando. O rapaz acreditava que Bentinho não era coisa da cabeça dele, que Capitu tinha traído ele, né? A primeira moça lá falou que não. Muitos acreditam que realmente ela foi infiel, né? Exatamente. Será que ela foi infiel? E aí, o que vocês acham? Se eu fosse vocês, eu leria a obra e que para tirar a o filho de conclusão. Bentinho com Capitu é filho de Escobar. Eu discordo totalmente. Boa! Noemi, tu tocou num ponto ótimo. Surgiu essa suspeita. O Bentinho tinha um melhor amigo chamado Escobar e Capitu traía ele com quem? Era com qualquer um? Com vários homens? Não, era com Escobar, o amigo do Bentinho. O melhor amigo do Bentinho. O melhor amigo de Bentinho. E o filho do Bentinho é algo incrível. Quando você vai lendo a obra e depois você vai lendo a HQ, na HQ, gente, é muito interessante ler a HQ, porque o Bentinho ele começa a ver os traços do Escobar no filho dele. Exatamente. Como é que a HQ vai mostrar isso? A HQ ela vai sempre mostrar o filho do Escobar de perfil, de costas, para você, leitor, decidir, chegar à sua própria conclusão. Despertar a sua curiosidade. Exatamente. Então, ó, fica a dica, Dom Casmurro, né? Capitu traiu ou não traiu? Para você saber, ler o livro. Tentativa de reconstruir o seu passado, Bentinho nos convida a adentrar as suas memórias. E cada detalhe desta história é decisivo. Fica aqui com a gente que vamos acompanhar um resumo sobre a HQ Dom Casmurro. Bento Santiago, um homem de meia idade que pretende atar as duas pontas de sua vida, restaurando na velhice sua adolescência pelo registro de suas memórias. Pouco saio, como bem não durmo, mas, como tudo cansa, decidi escrever um livro sobre o passado. Deste modo viverei o que vivi. Ao leitor é apresentada a infância de Bentinho, quando ele vivia com a família num casarão da Rua de Mata-Cavalos. Na infância, Bentinho escuta uma conversa entre José Dias e Dona Glória. Ela pretende mandá-la ao seminário no cumprimento de uma promessa feita pouco antes de seu nascimento. A mãe, que já havia perdido um filho, Bentinho fica furioso com José Dias que o denunciara e expõe a situação a Capitu. O garoto segue para o seminário, mas, antes de partir, sela com um beijo em Capitu a promessa que se casaria com ela. No seminário, Bentinho conhece Ezequiel de Souza Escobar, que se torna seu melhor amigo. Em uma visita à sua família, Bentinho leva Escobar e Capitu o conhece. Seu amigo Escobar ajuda Bentinho a fazer sua mãe mudar de ideia em relação ao seminário. A mãe prometera a Deus um sacerdote que não precisava. Por isso, no lugar dele, um escravo é enviado ao seminário e ordena-se padre. E Bentinho vai estudar direito no Largo de São Francisco, em São Paulo. Quando conclui os estudos, torna-se o doutor Bento de Albuquerque Santiago. Ocorre então o casamento tão esperado entre Bento e Capitu. Depois de alguns anos, Capitu finalmente tem um filho. Bento vê uma semelhança terrível entre o pequeno Ezequiel e seu amigo Escobar. Bento enxerga no filho a figura do amigo e fica convencido de que fora traído pela mulher. Após inúmeras discussões, o casal decide separar-se.
arruma-se uma viagem para a Europa com o intuito de encobrir a nova situação, que levantaria muita polêmica. O protagonista retorna sozinho ao Brasil e se torna pouco a pouco o amargo Dom Casmurro. Queremos agradecer você que nos acompanhou. No próximo episódio falaremos sobre a adaptação de um gênero para o outro, com enfoque na nossa HQ. E não esquece de deixar o seu like, se inscrever e compartilhar o Letras em Rede. Obrigado por tudo e até mais!